luminescentes também emitem os famosos raios-x. Para isso, ele decide usar urânio, porque ele sabe que esse elemento emite luz depois de absorver a energia solar. Então ele pega chapas fotográficas e as guarda bem protegidas do sol. Mas junto com essas chapas coloca urânio que absorveu luz solar. Alguns dias depois, o Becquerel descobre que as chapas estão escurecidas. Então ele conclui que o urânio emite alguma energia que interferiu com as chapas fotográficas. Mas o que será que é essa energia misteriosa? Sim, o Becquerel está observando a radioatividade do urânio. Mas como o foco dele está em luminescência, ele conclui apenas que o urânio, depois de absorver luz solar, não emite apenas luz, mas também alguma espécie de energia. E dá o assunto por encerrado. A Marie lê sobre essas pesquisas e fica intrigada, escolhendo esse assunto para sua tese. Assim, ela começa a usar o laboratório da escola onde o Pierre dá aulas para fazer suas pesquisas com o marido. E eles logo fazem algumas descobertas sobre o urânio. A emissão dessa energia misteriosa do urânio é constante, independente do urânio ser sólido ou pulverizado, puro ou não, exposto à luz ou não. Ao constatar que isso é uma propriedade do urânio, a Marie faz um questionamento que muda a ciência. Será que a causa disso não está dentro dos átomos do urânio? Marie está certa. A radioatividade acontece quando o núcleo de um átomo fica instável. Isso faz o átomo liberar energia na forma de partículas alfa ou beta, ou de raios gama. Ao criar essa hipótese, a Marie está à frente do seu tempo, porque no final do século XIX, os átomos ainda são vistos como partículas indivisíveis, sem nenhuma espécie de núcleo, com prótons e nêutrons. Outra descoberta de Marie e Pierre é que um metal chamado tório também emite essa energia misteriosa. Então, a Marie conclui que isso não é uma característica somente do urânio, mas sim um fenômeno físico. Ao enxergar que essa energia é emitida na forma de raios, ela pensa na palavra rádio, que é o termo em latim para raio, e batiza esse fenômeno de radioatividade. A Marie também percebe que alguns minérios de urânio que está analisando emitem energia mais intensa até mesmo que a do urânio puro. Então esses minérios devem ter outros elementos radioativos. Aí começa um trabalho de eliminação. O casal vai dividindo esses minérios em pedaços cada vez menores, observando quais emitem radiação mais intensa. Isso dá um trabalhão, mas finalmente chegam a 2 fragmentos pequenos e muito radioativos. Um deles é composto por um elemento que já é conhecido na época, chamado bismuto. Então vamos pensar junto com a Marie. O bismuto não é radioativo. Então se esse fragmento de minério cheio de bismuto emite radiação, então o que tem dentro dele não é bismuto. É um elemento parecido com o bismuto, mas que a ciência ainda não conhece. É assim que a Marie descobre um novo elemento químico, 400 vezes mais radioativo que o urânio. E para homenagear o seu país, ela batiza esse elemento de polônio. Mas lembra que eles tinham conseguido 2 fragmentos que emitem muita radiação? Esse foi o primeiro, e as coisas são um pouco mais complicadas no segundo. Isso porque ele é composto basicamente por bário, que pode emitir radiação. Mas a Marie não está convencida que toda essa radiação vem do bário e continua analisando o minério. O resultado é que ela descobre mais um novo elemento, esse 900 vezes mais radioativo que o urânio. Ela dá a ele o nome de rádio. O passo seguinte é isolar esses novos elementos, mas o laboratório não é equipado para isso. Bom, mas eles acabaram de descobrir 2 elementos químicos novos, então é claro que conseguiram um laboratório cheio de equipamentos modernos e até com internet com fibra óptica, que nem existia naquela época, né? Não, tudo que a escola consegue dar para eles é uma cabana abandonada com pouca ventilação e goteiras. Sim, goteiras!
Então eles mudam seu trabalho para essa modesta cabana. Foi nessa cabana velha e miserável que passamos os melhores e mais felizes anos de nossas vidas, devotando dias inteiros ao nosso trabalho. Frequentemente eu tinha que preparar nosso almoço na cabana para não interromper uma operação particularmente importante. Com essa falta de recursos, o trabalho da Marie se torna bem difícil. Mas depois de 3 anos, ela finalmente consegue isolar, ou seja, extrair daquele minério uma pitadinha de cloreto de rádio. Isso não é rádio puro, mas é o suficiente para provar sua descoberta. Então, em 1900, o casal apresenta a substância no primeiro Congresso Internacional de Física em Paris. E a plateia fica chocada ao ver que o cloreto de rádio emite luz própria. A descoberta do rádio não mexeu só com o mundo acadêmico. Uma das pesquisas do Pierre mostra que o elemento pode destruir tecido biológico doente. Isso causa uma revolução na indústria farmacêutica, que enxerga aí um possível tratamento para o câncer. Essa é a base da radioterapia, que usa radiação para eliminar células cancerígenas e é usada até hoje. Vários empresários querem falar com a Marie e o Pierre. Mesmo assim, eles não ganham nada com suas descobertas. E eles não se importam com isso. Ambos acham que a ciência é um instrumento para beneficiar a humanidade e não para obter lucro pessoal. Bem, eles não ganham dinheiro nenhum com suas descobertas, mas pelo menos ficam bem conhecidos. Tanto que a Universidade de Genebra, na Suíça, convida o Pierre para trabalhar lá. Só que como muitos cientistas franceses não querem que o casal vá embora da França, a Sorbonne decide contratar o Pierre para ensinar física no curso de medicina. Porém, a vida do casal está longe de ser fácil. O Pierre mantém seu trabalho na escola, onde eles usam o laboratório, e agora dá aulas na Sorbonne. Então, agora a Marie pode falar que o seu marido tem 2 empregos. Mas isso não impede ela de trabalhar. A Marie vai dar aula numa escola que forma professoras. Aliás, ela é a primeira mulher a dar aula nesse lugar. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Ela é a primeira mulher professora a dar aulas em uma escola para mulheres professoras. Agora vem cá. Vocês estão ouvindo eu falar que eles passaram anos mexendo com elementos radioativos, inclusive comendo em uma cabana fechada com esses elementos. Isso não é perigoso, não? Extremamente perigoso. Mexer com elementos radioativos sem proteção é absurdamente nocivo. E essa falta de conhecimento começa a afetar o casal. Pierre começa a sentir fortes dores no corpo e Marie perde 10 quilos durante sua pesquisa. Além disso, os dois têm dedos bem machucados pelo contato direto com os materiais radioativos. A questão é que eles não fazem ideia da relação entre sua saúde e os elementos que manipulam. Por isso eles continuam trabalhando sem grandes preocupações. Lembram que a Marie fez pesquisa com os elementos radioativos para sua tese? Ela defende essa tese na Sorbonne em 1903 e se torna a primeira mulher a receber um diploma de doutorado na história da França. E logo chega a notícia de que a descoberta da radioatividade seria indicada para o Prêmio Nobel. Mas o prêmio só vai contemplar o Pierre e o Henri Becquerel. Peraí, e a Marie? Bem, a Marie é mulher. E na sociedade da época, muita gente sequer considera que uma pesquisa científica desse porte possa ser feita por uma mulher. Nisso, um dos membros do comitê que define os indicados ao Nobel escreve uma carta para o Pierre alertando que querem deixar a Marie de fora dessa história. O Pierre não perde tempo e escreve para o comitê insistindo que a Marie também seja considerada para a premiação. Com isso, o pessoal do Nobel tem o bom senso de pensar melhor sobre o assunto. O resultado é que em 1903, o Becquerel, o Pierre e a Marie recebem o Nobel de Física pela descoberta da radioatividade. Vale lembrar que o Nobel nessa época é um prêmio bem recente, mas já